Boa amados noite amigos y hermanos aos amáveis amigos presentes e irmãos aqui y los que presentes están en diferentes naciones e aos que estão nas a diferentes través de nações internet através o da algún otro internet medio de ou em algum comunicación. outro meio de comunicação. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, Que as sean bênçãos de Cristo, sobre todos o anjo do ustedes pacto, y sobre mí también, en estejam el sobre nombre del todos Señor vocês Jesucristo. Amén. e também sobre mim. No nome do Senhor Un Jesus saludo Cristo. también Amém. para el misionero Miguel Bermúdez Marín, Uma saudação também para o missionário Miguel Bermudes Marim donde se encuentra e sua esposa en Ruth, estos momentos onde se encontrem nestes momentos, en diferentes e naciones. também para todos os ministros nas diferentes nações. Leemos Apocalipsis capítulo 1, versos Leamos 1 no al 3, capítulo 1 do Apocalipse, do donde nos versículo dice 1 de ao la 3, siguiente manera: onde nos diz la da seguinte revelación de maneira: Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus revelação de siervos las Jesus cosas que deben Cristo, suceder pronto, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, que dado e testimonio pelo de la seu palabra anjo as de enviou Dios e as notificou a y del João, seu testimonio de servo, Jesucristo y de todas las cosas o que ha qual visto. testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, Y los que e de oyen las tudo que tem palabras visto. de esta profecía Bem-aventurado aquele que lê y e os que guarda ouvem las as palavras cosas en desta ella profecia escritas, e porque guardam el as tiempo coisas que nela estão escritas, está cerca. porque o tempo está próximo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Dios demanda Nosso tema para esta ocasião é: Deus demanda obediência à sua palavra. Queiram assentar-se, tenha bondade. todo ser humano Todo ser desea humano las bendiciones de Dios deseja as bênçãos de Deus y desea sobre todo e, sobretudo, la vida eterna. deseja a vida eterna. Y todas las bendiciones de Dios E todas as bênçãos de Deus vienen de edad en edad y de Vem dispensación en dispensación de era em era e de dispensação em a dispensação los que están dentro a del todos pacto aqueles que estão dentro divino do pacto correspondiente. divino correspondente a esse Si tempo. estuviéramos viviendo en el tiempo de Moisés, Se nós estivéssemos de vivendo Josué, lá no tempo de de los Moisés jueces, ou de Josué, de los dos profetas y de juízes, los reyes, dos profetas tendríamos que ou dos estar reis, nós também en el pacto de la teríamos ley. de estar sob o pacto da lei. Y de acuerdo a ese pacto E, de establecido, acordo a esse pacto vivir. estabelecido, vivermos Y de acuerdo e al pacto atuarmos prometido o establecido por conforme Dios, a esse al pacto qual prometido ou pacto entraba el estabelecido por Deus, recibía las bendiciones de Dios. Sí, así no de qual o acuerdo povo entrava a las palabras del pacto e establecido por recebia Dios. as bênçãos de Pero Deus si hacía contrario, se fizesse de acordo às palavras do pacto estabelecido por Deus. Mas, se fizesse contrário, desobedecendo a palavra de Deus para esse povo dentro desse pacto, então viriam as maldições divinas. As bênçãos que foram faladas e dadas a conhecer no Monte Gerizim e as maldições no Monte Ebal, quando o povo entrou na terra prometida. 6 tribos ficavam no Monte Gerizim e 6 no Monte Ebal. E as bênçãos eram faladas desde o Monte Gerizim. E todo o povo ouvia. E depois, de cima do Monte Ebal, eram faladas as maldições. E o povo ouvia. Ambos montes estavam próximos um do outro. E o povo ouviu o que tinha de fazer para receber as bênçãos de Deus,
escutar a palavra de Deus bajo el pacto que havia sido falada, que fue establecido por Dios dada con el pueblo hebreo, sob o pacto que foi estabelecido por Deus com o povo hebreu no Monte Sinai, las onde dos foram tablas dadas con as los duas tábuas ou 10 pranchas mandamientos, com os 10 mandamentos, también e Moisés também, por palavra de por la Deus, palabra de Dios le dio al pueblo deu ordenanças e leis ordenanzas y leyes ao povo, para todo Israel, desde ali y e através através todo el trayecto de toda a que tuvo trajetória el pueblo que o hebreo. povo hebreu teve. El legislador era Dios. O Y legislador por era decreto Deus. divino E por decreto divino, le fueron dadas através do profeta Moisés, foram dadas as leis e ordenanças para todo o povo, para lo cual para o qual se requería que el pueblo fuera requeria-se que o obediente a lo povo Dios, fosse obediente ao que Deus y falou que no se tornara a la idolatría, e que não regressasse à idolatria, não tivesse ídolos, tenía ídolos, porque se tivesse adoraba ídolos ídolos, e os entonces adorasse, vendrían las então viriam maldiciones as divinas. maldições divinas. El pueblo E pelo que nós vemos, através da história, era dado o povo a la idolatría. era dado à idolatria. Los antepasados Os antepassados de Abraão eran de territorios eram donde de la idolatría territórios onde imperava a idolatria. ellos tenían ídolos, E eles próprios tinham como ídolos, lo vemos como podemos a ver través através de la escritura. da Escritura. En una ocasión Podemos ver que numa ocasião, encontramos a Josué Josué hablando al pueblo esteve falando com o povo para que ellos para que eles decidieran a quién iban a decidissem servir, a quem serviriam, o a Dios se serviriam a Deus o a los ídolos. ou aos ídolos. Isso está em Josué capítulo 24, no livro de Josué, no capítulo 24, verso 19 en adelante. Dice: a partir do versículo 14 em diante, vamos a leer desde el verso 14 en Josué adelante, falando ao povo, del capítulo 24 de disse: Josué, dice Josué hablándole al pueblo, dice: ahora pues, agora, pois, temed a Jehová temei ao y Senhor servidle e servi-o con integridad com sinceridade y en e verdad, com verdade. y quitad de entre vosotros los dioses E lançai a los fora cuales sirvieron os vuestros deuses padres aos al quais otro lado vossos pais serviram y en Egipto, além do rio y servid a Jehová. e no Egito, e servi ao Los Senhor. antepasados del pueblo que salió y entró a la tierra prometida salieron de Egipto, y los que entraron Os a la tierra antepassados do prometida, povo hebreu que saiu e entrou na terra los prometida antepasados de ellos saíram do sirvieron Egito, a ídolos e daqueles del que otro entraram lado na terra prometida, del río, os antepassados deles serviam a ídolos do outro lado do rio do Jordão, de entrar a la tierra do prometida, outro lado do Jordão, antes de entrarem na terra prometida, y le fue ordenado e foi ordenado que quitaran que los eles ídolos tirassem os y ídolos sirvieran a Dios e de todo servissem corazón. a Deus de todo o coração. Dice ahí: si Segue mal os dizendo. parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, Porém, si a los dioses se vos parece a mal quienes sirvieron vuestros
aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem vossos pais serviram, os quais estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bajo el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y bajo el Nuevo Pacto, Assim foi sob o Antigo Pacto ou Antigo Testamento. E sob o Novo Pacto, eu digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus Cristo. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Então o povo respondeu e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos, pelo meio dos quais nós passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até ao amorreu morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a Deus estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Então Josué hizo pacto com o pueblo el mismo dia e les dio estatutos e leyes. Assim, naquele dia, Josué fez pacto com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um, para a sua herança. É importante servir a Deus. La dispensación que la persona le toca vivir. Si viviéramos en el tiempo na dispensação de acuerdo a em que a pessoa vive, se nós vivêssemos no tempo de Noé, teríamos de servir a Deus de acordo
dispensación. ao que estava estabelecido para aquele tempo. Y de acuerdo a la dispensación Recordem para que su há vida, 7 dispensações. de acuerdo a E la de acordo palabra à de Dios para esa dispensação em que a dispensación, pessoa vive, de acordo à palavra de Deus para essa dispensação, reciben se serve a Deus e se recebe as bênçãos de Deus. la palabra de Dios servir al pueblo a través de Dios. A palavra de Deus vem ao povo Manifestado en un hombre por meio de Deus, através do seu Espírito manifestado inspira em um homem, em um profeta, que y Deus revela esa inspira palabra y él la da al pueblo e que Deus unge. y el pueblo escucha Lhe revela essa palavra, y si el ele a pueblo dá ao obedece, povo a le dice escuta, amén a esa palabra. e se o povo é obediente, diz amém a essa palavra e aguarda. Si no es obediente, E se não é obediente, entonces no hace de então não acuerdo faz de acordo a esa palabra a essa palavra y no puede recibir e não pode las receber bendiciones de Dios. as bênçãos de Ahora Deus. vean ustedes lo sencillo que es para recibir. Assim vejam vocês o simples que é para se receber as Hacer bênçãos como de Dios Deus. dice que se haga É fazer como en la Deus diz dispensación que se faça que le corresponde vivir na a la persona. dispensação Si que estuviéramos en el tiempo de la ley, a pessoa esteja vivendo. teníamos que servir a Dios. Se nós estivéssemos no tempo da lei, tínhamos de servir a Deus de acordo à lei Como dice la ley. hacer e guardar o sacrificios sábado, de como animales, disse a lei. como dice la ley. Fazer os sacrifícios de animais, Guardar como las a lei disse, fiestas correspondientes, e realizar as festas en la correspondentes, palabra, como está na palavra dada por Deus ao a povo través de Moisés. através de Moisés. Se tenía que sacrificar un corderito cada año, Teríamos de sacrificar um cordeirinho em cada ano. pero cordeiro en el Nuevo pascual. Testamento, Nuevo Pacto, Porém, no Novo Testamento, un sacrificio del cordero no pascual Novo Pacto, perfecto, y no se nós necesita temos otro sacrificio. um sacrifício do Cordeiro Pascual El Cordero de Dios perfeito. que quita el E não é pecado del necessário mundo, es nuestro Cordero Pascual. outro sacrifício. Aquel corderito que el pueblo hebreo Quando João viu sacrificaba, a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Cordeiro Pascual. Aquele cordeirinho que o povo hebreu sacrificava em cada família e que logo o comiam assado e que o sangue o aplicavam nos batentes da porta dos lares, representava Jesus Cristo que morreria por todos os primogênitos. E o sangue de Cristo nos livraria da morte. Assim como o sacrifício do Cordeiro Pascual, que cada pai de família, em cada família, efetuou no meio do povo e que colocou o sangue do Cordeiro nos batentes e marcos das portas dos seus lares, protegia o primogênito ou os primogênitos que estavam dentro desse lar, os protegia da morte. E o sangue de Cristo nos protege da morte, tanto espiritual como da segunda morte, que é o lago de fogo. Tão simples assim. Nós temos de entender que já não estamos sob a lei, senão sob a graça. E, consequentemente, conforme a dispensação da graça, nós temos de viver e de guardar, ou seja, de obedecer a palavra do novo pacto que nos foi dada por Cristo. El cual dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por meio do seu Espírito no meio da sua igreja, o qual disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. E também em São Mateus capítulo 18, versículo 20, onde ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, aí eu estarei. Ele estaria em Espírito Santo com os crentes nele, os quais se reuniriam para ouvirem a sua voz, louvarem a Deus por meio de Cristo, no nome de Cristo, e servi-lo,
obedecendo a sua palavra para e sob o novo pacto. Observem o que se passa quando as pessoas não fazem de acordo a palavra de Deus para o tempo, a era e a dispensação em que vivem. No capítulo 7 de Zacarias, versículos 11 e 12, nos disse: mas eles não quiseram escutar, senão que me viraram as costas e tamparam seus ouvidos para que não ouvissem. E fizeram seu coração duro como diamante, para não ouvirem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por meio dos primeiros profetas. E daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Deus, por meio do seu Espírito, o Espírito Santo é Cristo, o anjo do pacto, no seu corpo angelical. O Espírito Santo é a imagem do Deus vivente, também chamado o anjo do pacto, que é Cristo no seu corpo espiritual. E por isso Jesus Cristo, no capítulo 8 de São João, versículos 56 a 58, disse: Abraão, vosso pai, desejou ver o meu dia e o viu, e alegrou-se. Lhe disseram os judeus: tu não tens ainda 50 anos, e dizes ter visto Abraão? Jesus Cristo lhes respondeu: antes que Abraão existisse, eu sou. Porque ele é o próprio anjo do pacto que deu a lei lá no Monte Sinai. E a Escritura diz que a lei foi dada por comissão de anjos. Foi o próprio Jesus Cristo, no seu corpo angelical, quem e por meio de quem Deus se manifestou e deu os 10 mandamentos, as leis e os estatutos para todo o povo. Por isso, Israel recebeu a Constituição da parte de Deus, a qual foi dada por Deus, portanto é divina. Em cada país, as pessoas têm de viver de acordo à sua Constituição. E no reino de Cristo, as pessoas têm de viver de acordo à Constituição de Cristo, dada para a sua igreja, assim como também foi para o povo hebreu, sob a lei. Recordem que os crentes em Cristo pertencem a um povo celestial, a igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual São Paulo falou. E na Escritura, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 ao 21, nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, ou seja, na segunda vinda de Cristo, Ele transformará os crentes que estarão vivos e ressuscitará aos que morreram em corpos glorificados. Disse que transformará o nosso corpo abatido para que seja semelhante a seu corpo glorioso. Segundo o seu eficaz poder, ele também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Ele tem o poder para efetuar a ressurreição dos mortos crentes nele e efetuar a transformação dos que estiverem vivos nesse tempo.
Él cuando estaba en su ministerio terrenal, lo Quando prometió. ele estava no seu ministério terreno, ele prometeu isso. Ele disse numa ocasião: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O sea, se tienen que cumplir. Ou seja, terão de se cumprir. Miren lo que dice en Observem o que ele disse no capítulo 6 de São João, nos versículos 38 em diante, até o 40. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, ou seja, do Pai. E esta é a vontade do Pai que me enviou, de todo aquele que me deu. E o que é que o Pai lhe deu? Suas ovelhas. Os seres humanos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Estas são as ovelhas do Pai, das quais Cristo também disse: eu também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo trazê-las e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. O pastor é Jesus Cristo. Numa ocasião ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E o rebanho é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde ele nos coloca é o seu corpo místico de crentes. E quem são as ovelhas? Somos nós. Por isso que no capítulo 10 de São João, versículos 27 ao 30, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço e lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Isso está no capítulo 10 de São João, versículos 27 ao 30. E também no capítulo 14 de São João, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer que aquela ideia de algumas pessoas de que todos os caminhos levam a Deus não concorda com as palavras de Cristo. Ele disse: eu sou o caminho. Ou seja, que não existe outros caminhos. Eu sou o caminho, a verdade. Não há outra verdade. Tampouco. E a vida eterna. Ele tem a exclusividade da vida eterna para dá-la a todas as pessoas que o Pai lhe deu, para que ele as busque e lhes dê a vida eterna. Porque não é da vontade, não é a vontade de nosso Pai Celestial que se perca um desses pequeninos, que se perca uma destas ovelhas. Lembre-se de que seu nome está escrito no céu desde antes da fundação do mundo. E se isso soa raro para algumas pessoas, não tem pessoas que antes de se casarem já têm os nomes para os seus filhos, ou que quando se casam dizem: teremos tantos filhos, e teremos este nome para o menino, e se for menina, colocaremos esse outro nome. E aqueles que dizem: teremos uma dúzia. Então, há mais nomes, porém, Deus tem muitos filhos e filhas, portanto, há muitos nomes escritos no livro de Deus. No livro da vida do Cordeiro estão os nomes dos que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Estes são os filhos e filhas de Deus que escutariam a pregação do Evangelho, como Cristo disse: também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais também devo trazê-las e elas ouvirão a minha voz. Essa é a voz do Espírito Santo através do Evangelho sendo pregado, e para o qual Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Así que no hay quer dizer que não tem lugar para se dizer a decir qualquer outro caminho me leva a Cualquier Deus, otro camino ou em puedo ser qualquer salvo. outro caminho eu posso Tiene que ser el salvo. camino de Dios Não. para Tem el de ser no caminho de Deus que usted para o tempo em que y a mí você nos toca vivir, e como eu fue para el tiempo nos correspondeu viver, pasado, como foi para o tempo passado, de la através da trayectoria trajetória da de la igreja iglesia del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Es en su iglesia, É su na templo sua igreja, espiritual, su no seu cuerpo templo místico de espiritual, creyentes que Cristo no seu coloca corpo místico de crentes, todos que aquellos Cristo que coloca todos aqueles que Ele chama e ajunta no seu aprisco que é a sua igreja. no hay otro camino. Não existe outro caminho que nos leve a Deus. Eso lo dice Cristo. Cristo assim o Yo soy disse: el camino, Eu la sou verdad o caminho, y a la vida. verdade Y e a nadie viene al vida, Padre sino e por ninguém mí. vem ao Pai senão por mim. No hay argumento Não há argumento válido delante de Jesucristo diante de Jesus Cristo que pueda e que possa reclamar reclamar que en cualquier forma podemos servir a Dios. Tiene que ser que de podemos acuerdo al programa servir a Deus de del qualquer tiempo que uno vive, forma. en la dispensación Tem de ser de que acordo ao Dios programa divino correspondente vive, ao tempo em que a pessoa vive, na dispensação Si e no viviéramos pacto en el tiempo de correspondente ao Moisés, teníamos tempo que estar em que a pessoa vive. en el pacto Se que nós Dios vivêssemos de no Moisés tempo de hacía, Moisés, nós como teríamos Dios de le dijo a estar no Moisés, pacto le que dijeron Deus que deu através de teníamos que estar Moisés haciendo los e sacrificios, fazendo los animalitos. como Deus disse a Moisés que Esta dissesse ao era la povo. voluntad de Dios Teríamos de bajo ese estar pacto. fazendo sacrifícios de animais, porque essa era a vontade de Por Deus ejemplo, sobre este el pacto. Por día de la exemplo, expiación, día no 10 dia da del séptimo mes de expiação, cada año, no dia 10 do sétimo mês se de cada ano, sacrificaba el macho cabrío de la expiación, se sacrificava o bode da y se expiação confesaban los pecados, e se confessavam del os pueblo, pecados el do sacerdote povo los confesaba pelo sumo por medio del macho sacerdote, cabrío que era por Asael, o Azazel, o qual os que confessava enviaba lejos por el sobre o desierto. outro bode que era por Los dos emissário, representan a Cristo, e logo o enviavam para quien longe, murió por nuestros no pecados, deserto. y nuestros pecados son confesados. E os dois bodes representavam Cristo. Cristo cuando morreu murió, por nossos pecados, llevó nuestros e pecados nossos pecados são confessados sobre Cristo. al infierno, las E partes Cristo, más quando bajas de la morreu, tierra, dice, levou os nossos pecados, descendo com eles ao inferno, físico, fue sepultado en una as cueva partes mais baixas que da era de terra, José de Arimatea, como a Escritura nos diz, pero não no seu corpo Cristo físico. en su cuerpo angelical, No corpo físico ele foi sepultado numa cova que era de José de Arimateia. allá le quitó Mas las Cristo, no seu llaves corpo del angelical, infierno y de desceu la ao muerte inferno. al diablo, E lá ele tomou as chaves do inferno e da morte do diabo, paraíso de aquel tiempo, e em seguida passou pelo paraíso daquele tempo ao seio de Abraão. regresó com a la tierra, o sea, resucitó Ele voltou à terra, ou seja, en la mañana y ele cuando ressuscitou resucitaron, no domingo de ressurreição, muchos de los santos bem del cedinho Antiguo pela manhã. Testamento, E com ele, muitos dos santos do Antigo y Testamento aparecieron muchos ressuscitaram, os quais Mateo haviam morrido, capítulo 27, verso 50 que haviam en dormido. adelante. E eles apareceram a muitos na Apareció a sus cidade, discípulos como nos diz em São Mateus capítulo 27, do versículo 50 em durante diante. 40 días. Cristo logo apareceu aos seus discípulos Todos los domingos. e esteve-lhes aparecendo El primer día durante que apareció 40 a sus dias, discípulos digamos, em todos os fue el día de la domingos, resurrección, que porque fue foi por no eso primeiro Cristo dia dijo, se da reúnen semana los que ele domingos, apareceu aos seus discípulos. porque fue Foi o dia da el día ressurreição, que Cristo um resucitó. domingo. Por isso, Y los o cristianos cristianismo se del reúne aos tiempo domingos, antiguo porque foi se reunían todos o los dia em que domingos Jesus Cristo ressuscitou. para E os cristãos do tempo adorar a antigo Dios, se reuniam em todos os domingos para adorarem a Deus, cantarem a Deus por meio de Cristo. E aproveitavam também os sábados también los sábados para irem para ir a las às sinagogas e pregarem. y los domingos, E nos era un domingos culto, era já um culto do cristianismo. pero los sábados Porém, también nos estaban sábados, divididos era para evangelizar os judeus para darles a nas conocer suas sinagogas, para lhes dar a la conhecer primera venida de Cristo a primeira vinda de Cristo y el sacrificio cumprida de Cristo en la cruz del e o Calvario. sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ahora podemos ver
Assim nós podemos ver o importante que é estarmos conscientes de como servir a Deus, de como sermos obedientes à sua palavra para o tempo em que a pessoa vive, para a era e a dispensação em que você está vivendo. Nós já não temos que sacrificar animais, porque o sacrifício pelo pecado, Cristo já o efetuou por nós na cruz do Calvário. Tampouco temos de nos reunir nos sábados, porque isso era sob o pacto da lei que Deus deu ao povo através de Moisés lá no Monte Sinai. Cristo é o nosso sábado, o nosso repouso, porque o sábado, o que é dia de repouso? Cristo disse: se alguém estiver cansado e oprimido, venha a mim, e eu o aliviarei, o farei descansar. Cristo é o nosso descanso. A nossa alma descansa em Cristo. Repousa em Cristo todos os dias. Cristo é a nossa Páscoa também, como São Paulo nos disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Ele disse: porque a nossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificada por nós. Ou seja, que tudo o que havia no Antigo Testamento era representação, tipo e figura do que correspondia ao Novo Testamento, ao Novo Pacto. Lá no Antigo Testamento estavam os servos de Deus. Israel, como povo, é o servo de Deus. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é o povo dos filhos e filhas de Deus, dos primogênitos escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. É por isso que Cristo disse numa ocasião, no capítulo 11 de São Mateus, do versículo 9 em diante, disse que o menor no reino dos céus é maior do que João o Batista. O menor do reino dos céus é o menor no corpo místico de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, porém é maior do que João Batista, do qual Cristo disse: dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João. Porém, o menor no reino dos céus é maior do que João. Por quê? Porque João Batista pertence ao povo dos servos de Deus. E o menor do reino dos céus pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo, que são os primogênitos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. São os filhos e filhas de Deus que, por meio do novo nascimento, nascem como filhos e filhas de Deus no reino de Deus. E são trasladados do reino das trevas para o reino de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, que os crentes em Cristo são os filhos. E os hebreus, sob a lei, são os servos. Tão simples assim. É por isso que a bênção dos crentes em Cristo é maior do que a bênção dos hebreus. Nós os amamos e fazemos tudo o demais que podemos fazer por eles. Oramos por Israel.
a Israel. E queremos que Deus abençoe a Israel. El reino del Mesías O reino do Messias terá terá a sua capital e o seu trono en Jerusalén. lá em Jerusalém. Desde ahí E gobernará dali se governará sobre todo o planeta Terra. Estará también Porém, estará cada também ali creyente en Cristo, cada nacido de crente nuevo, em Cristo nascido de novo perteneciente al cuerpo místico e de Cristo. pertencente ao corpo místico de Porque Cristo. Cristo, Porque Cristo con su sangre nos ha limpiado de todo pecado y nos ha tem hecho limpado de para todo nuestro pecado Dios, com seu sangue reyes, e nos fez reis e sacerdotes para o nosso Deus. E nós reinaremos com Cristo, como ele disse, por 1000 anos. después por toda la E isso eternidad. será no reino E ahora milenar. vamos E a depois estar en el reinaremos juicio por toda a final, eternidade. no para ser juzgados, sino para estar con E Cristo, nem estaremos reinando no juízo final en ese juicio a la para humanidad. sermos julgados, senão En ali el estaremos capítulo para estarmos com Cristo julgando nesse juízo a humanidade. Vamos a buscarlo Vamos buscar isso de 1 de Corintios, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6 e versículo 2, onde nos ¿O no diz: sabéis que los santos E não han de sabeis que os juzgar al santos mundo? hão de julgar o mundo? Los creyentes en Cristo son Os los crentes em Cristo são os santos. santos. No saben que han de juzgar al Não mundo. sabeis que a vez de julgar o mundo? También, así como Cristo es el É juez porque supremo, também, como Cristo é o juiz supremo, Dios ha colocado a porque Cristo Deus colocou para ser Cristo juez para ser o juiz dos de los vivos vivos y de los e muertos. dos mortos. Y el poder judicial E o poder judiciário del reino de do Dios, reino de Deus. de ese poder judicial, Cristo es Cristo el juez é o juiz de la Corte da Suprema Corte Suprema Celestial Celestial. desse poder judiciário. Los miembros E os membros da Corte de la Corte do Poder Judiciário de Cristo del poder judicial de Cristo são os membros son da los miembros de la iglesia Igreja del do Señor Senhor Jesus Por eso Cristo. los santos juzgarán. Por isso é que os santos julgarão o mundo Y aún, e também julgarão. vamos a ver, Vejamos a quem mais. Ele disse: y si el mundo debe ser juzgado por vosotros, E se o mundo há de ser julgado por vós, sois indignos de julgar coisas mínimas? Ou não sabeis que haveremos de julgar a los ángeles, os anjos? quanto mais Quanto mais as coisas desta vida, desta vida los ou ángeles deste que se século rebelaron en contra de Dios van a ser juzgados por Cristo y su iglesia. Por el poder os judicial anjos que se rebelaram contra Deus serão julgados por Cristo e sua igreja, y a su iglesia. pelo poder judiciário do reino de Deus, que corresponde a Cristo e a sua igreja. Y los Assim como creyentes Cristo en é o Cristo son sumo sacerdote, también. os crentes em Cristo são sacerdotes também, porque Cristo com seu sangue nos limpou de todo o pecado e nos fez reis e sacerdotes para o nosso Así Deus. como Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, E assim como Ele é o Rei de Reis e Senhor dos Senhores do reino de Cristo, porque Cristo es heredero, somos Ele coherederos nos con fez reis Por eso também Romanos capítulo 8 nos dice para o nosso Deus. que somos De tudo que herederos Cristo de é Dios y herdeiro, coherederos. nós somos co-herdeiros com Ele. Por isso, na carta aos Romanos, capítulo 8, nos diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, Senhor nosso. Carta aos Romanos, ali São Paulo Y nos así disse: como Cristo resucitó, por isso van a resucitar los santos é que, también assim como Cristo ressuscitou, que han muerto a través de la historia, também os santos crentes em Cristo ressuscitarão. desde el día de Aqueles que Pentecostés partiram hasta acá. através da história da Igreja do Senhor Jesus Cristo, desde o dia de Pentecostes até hoje. En ese tiempo, E os que estivermos vivos, nesse tempo seremos transformados. Viram? De tudo que Cristo é herdeiro, nós somos co-herdeiros com Ele. Cristo ressuscitou glorificado. Por isso, os crentes em Cristo serão também glorificados e terão um corpo imortal, incorruptível
e glorificado, jovem para toda a eternidade. E quando nós olhamos no espelho, dizemos, realmente necessitamos dele, de um corpo novo, jovem, como o corpo glorificado que Jesus Cristo tem, que está tão jovem como quando ele subiu ao céu. E recordem que quando ele ressuscitou, depois não o reconheceram. Ele esteve com eles por 3 anos e meio, lhes pregando. É porque na ressurreição, e se um familiar seu, crente em Cristo, quando morreu tinha 90 anos de idade, quando regresse, você não esteja esperando que ele volte como um ancião, com um bastão em sua mão, ou uma bengala. Porque quando você o veja, ele lhe dirá, filho, ou sobrinho, ou sobrinha, veja, será um jovem. E você pensará, mas este jovem está me dizendo que é meu tio, ou minha tia, ou meu pai, porém está mais jovem do que eu? Lembrem-se de que é que no novo corpo glorificado, a idade que este corpo aparentará será entre 18 e 21 anos de idade. Jesus Cristo está tão jovem como quando ele subiu ao céu, porque ele está glorificado. E lembrem-se do que ele disse, que ele seria glorificado. E ele prometeu glorificar também aos crentes nele. E isso será a nossa transformação, onde obteremos um corpo imortal, incorruptível e jovem para toda a eternidade. E como está prometido, eu o creio. Notem, eu lhes devo mais uma parte da Escritura que comecei a ler. No capítulo 6 do Evangelho segundo São João, versículos 39 a 40, onde disse, e esta é a vontade do Pai que me enviou, que todo aquele que me deu, e essas são as ovelhas que ele lhe daria, não perca eu nenhum deles, senão que eu ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e creia nele, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O último dia diante de Deus é o 7º milênio, desde Adão até aqui, para os seres humanos. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Como nos diz a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e nos diz no Salmo 90, versículo 4. E conforme o calendário gregoriano, nós já temos 6.000 anos transcorridos e já temos entrado no ano 7.000, que é o último dia, onde Cristo estabelecerá o seu reino e onde ele cumprirá, consequentemente, a sua vinda, e também onde ocorrerá a grande tribulação. Mas, antes disso, ocorrerá a vinda do Senhor à sua igreja, ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação, para irmos com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Quando já estivermos transformados, assim como Cristo passou por 40 dias já ressuscitado aqui na terra com seus discípulos, lhes aparecendo em várias ocasiões, assim também estaremos sobre a terra de 30 a 40 dias, já estreando o nosso corpo novo, já glorificados. Lembrem-se de que a glorificação, a transformação dos nossos corpos é chamada de a adoção ou de redenção do nosso corpo, como foi dito por São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, entre os versículos 22 ao 24. Disse, e a criação geme a uma, e ainda está com dor de parto até agora, e não somente ela, mas nós também que temos as primícias do Espírito, pelo qual clamamos pela nossa transformação, pela redenção do nosso corpo.
a nossa adoção como como hijos e hijas de Dios, filhos e filhas de Deus, com com corpos eternos, corpos glorificados, adotados adotados como filhos de Deus, como Jesus Cristo, assim com corpos jovens para toda a eternidade. Essas palavras não cairão por terra. Ele as cumprirá no último dia, que é o 7º milênio de Adão até aqui. Mas nós não sabemos em que ano do 7º milênio. Porém, sabemos que é para o último dia, para o 7º milênio, desde Adão até o nosso tempo. Deus preparará o povo para essa transformação. Lhe dará fé para ser transformado e raptado e ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É para isso que nós estamos esperando a sua vinda, o qual transformará os nossos corpos abatidos, mortais, para que sejam semelhantes ao corpo da sua glória. E essa é uma das maiores bênçãos. A bênção maior, nascer, é como nascer no nosso corpo, ou como nascer num corpo com vida eterna. Isso é o que está prometido para todos os crentes em Cristo. Se permanecermos vivos até este momento, nós seremos transformados, seremos mudados em nossos átomos, de mortais a imortais. E no nosso novo corpo, quando você se olhe no espelho, não encontrará nele nenhuma falha. Nesse, nós encontramos falhas. Porém, você fique tranquilo. E se fosse perfeito, esse não teria nenhum defeito. Esteja tranquilo, porque o que Cristo desenhou, o que Cristo preparou desde antes da fundação do mundo, para você e para mim, é um corpo perfeito. E esse é o melhor. Esse é o que eu desejo e é o que eu estou esperando para este tempo final, para com ele ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Porque para lá não existe linha aérea que nos leve, senão que terá de ser semelhante a como Cristo foi num corpo glorificado, porque esse corpo será interdimensional. Nós temos de passar desta dimensão terrena à dimensão celestial. E há somente um corpo glorificado que pode fazer isso, para irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Deus demanda obediência à sua palavra, porque Ele quer nos abençoar. E a bênção está em sermos obedientes à sua palavra para o tempo em que estamos vivendo. A pessoa ser obediente ao Evangelho de Cristo. E é o que temos na Bíblia, no Novo Testamento, nas cartas apostólicas e também no livro do Apocalipse, onde nos fala que é bem-aventurado aquele que lê e os que ouve as palavras desta profecia e as guarda. Todos queremos a bênção de Deus e já sabemos como obtê-la, tendo recebido Cristo como nosso Salvador, sendo obedientes à sua palavra. E se houver aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como o seu Salvador, pode fazer isso nestes momentos. Estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino e lhe dê a vida eterna. E recordem que quem tem Cristo
tem a vida eterna. tem a vida eterna. El que no tiene A pessoa que não tem a no Cristo tiene la vida eterna. não tem vida eterna. La vida eterna E a es lo más vida grande eterna é o que una maior. persona puede recibir como que bendición. Uma pessoa pode receber como bênção. Jesucristo tiene la Jesus Cristo tem exclusividad a exclusividade da vida eterna e Ele a y outorga le otorga a a aquellos aqueles que que lo o recebem como seu suficiente único e Salvador. suficiente Salvador. Sin Cristo, el O ser humano sem Cristo está sin futuro, está sem sin futuro, futuro eterno. sem o seu futuro eterno. Pero con Cristo Mas com Cristo, tiene su futuro o ser eterno humano tem o asegurado. seu futuro eterno garantido, Os seres humanos assegurado. aseguran el carro, aseguran la Os seres casa, humanos fazem aseguram seguro suas do vidas, carro, fazem seguro da sua casa, aseguran sus vidas. fazem seguros Después de que suas cobra, vidas. no es la persona. E mesmo assim, assegurando suas vidas depois, Pero el quem cobra seguro não é a própria pessoa. de nuestra vida, Porém, o seguro da nossa vida, da nossa de alma, nuestro ser, do nosso ser, por toda a eternidade, eternidade, nos puede asegurar quem unicamente pode assegurá-lo é Jesus el Cristo, cual es o qual el é o caminho, é a verdade e a vida. y nadie viene al E Padre ninguém vem ao Pai sino por él. senão por meio dele. Por eso es que É cuando por isso oramos- que quando oramos a Deus, por eso es que nós cuando oramos a Dios, oramos oramos en el no nombre nome del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y todo lo que pidáis al E tudo Padre que en mi pedirdes nombre, ao Pai no meu nome, Cristo disse dice que Deus o concederá. nos enseñó a orar Ele en nos su ensinou a orar no seu nome, nombre, a pedir en su nombre, a pedirmos no seu nome, a creer a que lo crermos recibiremos que nós receberemos al pedirlo en su nombre. ao pedirmos no seu nome. Por tanto, Él nos Portanto, Ele nos dá a conhecer da a conocer cómo obtener como todas las obtermos bendiciones que Él tiene todas as bênçãos que Ele tem para os crentes nele. y lo que queremos E o son que nós bendiciones. queremos são as bênçãos. Vamos a estar aquí para orar Vamos por ficar las em pé personas para que orarmos vienen pelas aquí pessoas que vieram aos en pés estos de Cristo, momentos, aqui para que nestes Cristo los momentos, reciba para que Cristo lhes receba no seu reino. con nuestras manos Com as nossas levantadas mãos a Cristo al levantadas cielo, aos céus para Cristo nuestros ojos e com os cerrados. nossos olhos fechados. Padre celestial, en el Pai nombre del celestial, Señor Jesucristo, vengo a ti, Eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, trayendo a ti tu te presencia, trazendo ante Tua todas estas presença personas, estas todas almas essas pessoas, que estas vinieron para almas recibir a Cristo que como vieram Salvador. para receber Cristo como Recíbelas en tu Salvador. reino pelo Eu nombre te rogo que as recebas do del Teu Señor reino, Jesucristo. no nome do Senhor Y Jesus ahora Cristo. repitan conmigo, E agora repitam comigo esta oração. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, escuché la predicación eu de tu escutei a evangelio pregação do Teu Evangelho y nació tu fe e a real Tua en mi fé corazón. nasceu no meu coração. Creo en ti con Eu toda mi creio alma. em Ti com toda a minha alma. Creio Creo en tu primera na Tua venida. primeira vinda. Y creo en tu nombre Creio no Teu como nome, único nombre en como el cual único nome podemos ser salvos. no qual podemos ser salvos. Creo en tu muerte E en la creio cruz na del Tua Calvario, morte na cruz do Calvário, como como o sacrifício da expiação por mis pecados. pelos meus pecados. Reconozco que Reconheço soy que pecador sou um pecador, y que necessito de um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da Tua fé em mim, da minha fé em Ti, e eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Eu quero viver eternamente contigo no Teu reino. Senhor, faz uma realidade com a salvação
que tu ganhastes para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo, no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E vocês agora me dirão, porquanto Cristo disse, quem crer e for batizado será salvo, eu quero ser batizado na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, o mais rápido possível. E a pergunta é, quando podem me batizar? E eu pergunto ao ministro daqui, quando eles podem ser batizados? Ele disse, hoje mesmo. Assim que o ministro aqui disse que hoje mesmo poderão ser batizados. Aqui tem as facilidades. Lembrem-se de que no dia de Pentecostes foram batizados todos aqueles que creram nesse mesmo dia. Não sabemos quanto tempo lhes levou, porque eram como quase 3.000 pessoas. E na segunda ocasião, já eram como 4.000 pessoas. Porém, não importa o número, o importante é que haja água para batizá-los. Quem crer e for batizado será salvo. Os apóstolos, em seguida, batizavam as pessoas. Quando João Batista esteve pregando e batizando, Jesus chegou para ser batizado também. E João lhe disse, eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Jesus lhe disse, convém cumprirmos toda a justiça, e então o batizou. Se Cristo teve necessidade de ser batizado para cumprir toda a justiça, muito mais nós. E este é o mandamento do Senhor Jesus Cristo, que esteve sendo obedecido por todos aqueles que receberam Cristo como Salvador, desde o tempo dos apóstolos até este tempo. E ainda continua sendo obedecido este mandamento do Senhor Jesus Cristo, porque Deus demanda obediência à sua palavra. O batismo na água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. O batismo na água é simbólico. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, morre para o mundo, e quando é submergida nas águas batismais pelo ministro, simbolicamente ela está sendo sepultada, como Cristo foi sepultado. E quando a levantam das águas do batismo, ela está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna. Assim como Cristo ressuscitou para a vida eterna, para nunca mais morrer. No batismo na água, nós nos identificamos com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Aí nós temos o simbolismo pelo qual esta simbologia esteve sendo cumprida desde o tempo dos apóstolos até este nosso tempo. Igualmente é com a Santa Ceia, que é simbólica. O pão representa o corpo de Cristo que foi crucificado por nós. E o vinho representa o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário por nós, para nos limpar de todo pecado. O sangue do novo pacto. E no lava-pés também, que é simbólico, é tipológico, e representa que Cristo nos mantém limpos de todo pecado em todo o tempo. Depois de termos recebido Cristo como nosso Salvador, de termos sido limpos de todo pecado, se cometemos algum erro, falha ou pecado, em nossa trajetória cristã, os confessamos a Cristo e Ele nos perdoa. E com seu sangue Ele nos limpa de todo pecado e assim nos mantém limpos em todo o tempo. A pessoa que recebe Cristo como Salvador é limpa de todo pecado. E se passa com ela como se passou com seus discípulos.
Pedro disse, y le toca quando lavar Cristo los lhe foi pies a lavar Pedro, os Pedro pés. dijo, a mí tú no me lavarás los pies jamás. E quando correspondeu a Pedro, Pedro O sea, no disse, te vas a humillar a porque mim ese tu era jamais me lavarás os pés. el Ou oficio, el seja, trabajo não te humilharás más comigo, bajo. porque Ser esse era o lavador de los ofício, pies. o Recuerden trabalho que mais antes baixo, caminaban con sandalias, ser no lavador de hay pés. bien carreteras Recordem como que ahora, antes ni aceras de concreto caminhavam como com lo hay sandálias en nuestro tiempo, e não havia en los ruas caminos polvorientos, como hoje em dia, cuando llegaban a los nem lugares, asfalto, estaban nem llenos de concreto polvo los como pies, há no nosso tempo. Eram caminhos poeirentos. E quando chegavam nas casas das pessoas, agua, os para pés lavar estavam los cheios pies de de pó. las personas. E entravam numa casa e ali havia água para lavar os pés das pessoas. E havia pessoas que faziam esse trabalho. E Cristo, ao humilhar-se a essa posição de ser um lavador de pés, para São Pedro, isso era algo que ele não queria, que ele não permitia. E não queria que Jesus se baixasse a essa condição para lhe lavar seus pés. E Jesus lhe disse, se não te lavares os pés, não terás parte comigo. Então Pedro respondeu, não somente os pés, senão a cabeça também. Quando se trata de entrar na vida eterna e das coisas que têm que ver com a vida eterna, o que Cristo disse e o que o Espírito Santo ensinou por meio dos apóstolos, nós cremos e obedecemos. O lava-pés é importante também porque nos faz lembrar que Cristo nos perdoou e que nos limpou de todo o pecado com seu sangue em cada ocasião em que temos cometido algum erro e confessamos a Cristo. Se não confessarmos, isso fica conosco. Porém, quando ore, confesse a Cristo seus erros, suas falhas, seus pecados que tenha cometido na sua trajetória cristã. E Cristo lhe perdoa, porque Ele está como sumo sacerdote, fazendo intercessão com seu sangue no templo celestial. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, que nós temos um sumo sacerdote no céu que se compadece das nossas fraquezas. Vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que todos continuem desfrutando de uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo. E deixo com vocês aqui o ministro William Cibarra Gonçalves, para que eles mostrem em qual momento poderão ser batizados e até onde necessitam caminhar. E também, onde estão as roupas batismais, para que vocês não molhem as roupas que estão vestindo. Isso já tem programado para usarem todas essas facilidades. Nos dias dos apóstolos, as pessoas se metiam com toda a roupa na água, porque o importante era fazer o que Deus disse, o que está ordenado fazer. Assim deixarei o reverendo William Cibarra Gonçalves com vocês para lhes mostrar como fazerem para serem batizados. Deus lhes abençoe, lhes guarde e que continue desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.